em janeiro desse ano, a gente descobriu que eu estava grávida. Então, foi um bebê bem planejado, bem esperado, né? A gente foi fazer, então, a translucência nucal. Nesse exame, a gente descobriu, então, que ele tinha translucência, né, a nuquinha, né, aumentada ali. E no segundo trimestre, a gente foi fazer outros exames, aí a gente descobriu que ele tinha uma cardiopatia. Então, ali já começou mais um passinho de que, de fato, tinha alguma coisa mais palpável, digamos assim. Havia grande chance, quase 100%, de ser prematuro. E depois, no terceiro trimestre, então, eu fui encaminhada para um alto risco. Então, fui fazendo os acompanhamentos no hospital ali. Daí, a gente teve um outro diagnóstico, que além do coração, né, eles olharam para nós e falaram, ó, o Miguel, além disso, ele tem uma hérnia diafragmática. E essa hérnia está comprometendo a função, né, o desenvolvimento do pulmão. São órgãos vitais. Então, a probabilidade de vida dele é nula. Eu lembro deles falar que provavelmente ele teria segundos, né, de vida ali e já logo em seguida ele morreria. E foi aí que a gente começou, né, abriu para a igreja mais a fundo, né, mais pessoas souberam. Começamos a clamar mesmo pela cura do Miguel, né? Em igreja, em família. A vontade humana é abandonar, deixar para trás e se concentrar naquilo que a gente estava vivendo e parar tudo, né? Essa é a tendência. É isso que berra dentro de nós como humanos. Eu me lembro que tinha um culto que a gente estava tocando, que hoje faz todo sentido para nós, mas naquela época não. E a gente finalizou o culto e um irmão na igreja nos chamou, né, me chamou chorando. E aí a gente não entendeu e ele, pô, eu preciso falar com você. E isso, enfim, né, eu deixei os instrumentos, desci conversar com ele, ele disse assim, cara, faz umas 3 semanas que Deus vem me incomodando para te dizer uma coisa. E eu não sei se faz sentido, se você está vivendo alguma coisa ou se tu ainda vai viver. Mas a palavra que ele deu para mim é que você precisa continuar. Só continue. Sabe? Então, e ele chorando, olhando para nós, eu não consigo nem dizer mais e menos. É isso que ele mandou dizer, continuem. Vocês têm que continuar. E eu abracei aquele irmão e a gente olhou um para o outro sem entender muito, né? Enfim, já estávamos vivendo, isso foi logo nos primeiros diagnósticos do bebê, a gente não sabia ainda o que aconteceria. E essa palavra foi o que a gente se agarrou, né, se abraçou e mesmo nesse tempo de sofrimento continuamos, né? Então continuamos servindo, continuamos tocando, continuamos participando do nosso GP, continuamos vivendo a vida de igreja porque isso é o que estava nos protegendo, cuidando do nosso coração e nos fazendo, né, permanecer de pé. O mais estranho é que a gente cantava sobre milagre, a gente cantava sobre cura, a gente cantava sobre confiar em Deus, e é o que a gente precisava. A gente precisava estar cheio dessa confiança de que os planos dele eram melhores, são maiores, né? E nós acreditávamos e desejávamos a vontade dele. Em um dos momentos de oração, eu coloquei, né, que, Senhor, cura o Miguel. Né? A gente crê que o Senhor pode curar o Miguel. Se assim, né, for a tua vontade, cura ele. A gente tem fé sobre isso. Mas se o Senhor quiser levá-lo, amém. A gente vai entender, só me dá suporte. Eu só pedi isso, assim, para que Deus me fortalecesse, sabe? Nesse período, se de fato fosse... se de fato o Senhor quisesse levá-lo. E hoje a gente percebe o quanto Deus tem nos fortalecido, sabe? Então, nessa caminhada, a gente ainda assim marcou as datas de chá de bebê, a gente participou de momentos assim, fomos surpreendidos também pelo carinho de pessoas, né, que
que fizeram esses momentos em ambientes diferentes, seja no trabalho, né? Seja no GP. Então a gente viveu esses momentos realmente acreditando e esperando a chegada dele como um milagre mesmo. A gente vai marcar as datas, a gente vai fazer, a gente vai se preparar, a gente vai comprar as coisinhas, né? A gente vai lavar as roupinhas, guardar no guarda-roupa, a gente vai organizar todas as coisas e nós vamos caminhar dessa forma. Foi uma decisão nossa. Nós sabíamos que Deus poderia levar a história para outro lugar. Mas a gente estava preparado para os dois caminhos. Para os dois cenários. Mas nós não deixamos de nos preparar para aquilo que a gente estava orando, né? Nós queríamos sua vontade, mas orávamos por sua cura. A gente foi para o hospital, então era 12h57, ele nasceu de parto normal. Daí ali ele já foi direto para a intubação, ele não podia chorar, porque se ele chorasse ele ia respirar e ali já tem toda essa questão do pulmãozinho. O Brian teve um contato mais de perto ali com ele, né? E ele foi para UTI e ali a gente começou, né? Ele teve 3 paradas cardíacas na UTI e nesse meio tempo, uma delas o Brian presenciou a cena, né, da reanimação dele ali. Ele foi muito guerreiro, ele superou as expectativas, na verdade, porque a gente sabia que o risco era muito grande e ele viveu durante 11 horas e pouquinho ali, né, um pouquinho menos de 12 horas de vida. E nesse meio tempo a gente foi visitar ele e a gente cantou com ele, a gente conversou com ele, a gente orou por ele. Eu lembro que com muita dor e choro, mas nós oramos assim, de uma forma muito sincera, sabe? Para que realmente, sendo sincero, acreditando que Deus poderia curar ele, mas ao mesmo tempo entregando realmente para que sua vontade fosse feita. Mesmo que eu ande em meio ao frio, e mesmo que eu vá correndo sem direção, e mesmo que eu lembro que a médica ela entrou no quarto numa das, né, quando a gente estava descansando ali, ela abriu a porta e quando ela abriu a porta eu tive aquele sentimento de que ele se foi. Ela só olhou para mim e falou: infelizmente o coraçãozinho do Miguel parou. Eu sei que eu posso sempre andar com ele. Eu sei que o seu amor é duradouro e é para sempre. E ali eu lembro muito que na hora, a primeira coisa que eu falei para ela foi amém. Tudo bem. Eu entendi que Deus quis assim. Ainda que as colinas subam, o seu amor por mim permanecerá. Seu amor por mim. A gente levou as roupinhas dele, né, já preparando ele para o velório, né? Levamos as roupinhas dele, podemos pegar ele no colo, já sem vida. E foi um momento bem especial. Que para mim é como se ele estivesse dormindo. Então pegamos ele no colo. Eu lembro que eu cheirei ele tanto, dava um monte de beijinho. E parece que às vezes eu fecho o olho, eu sinto o cheiro dele, assim, sabe? E ainda ali, já sem vida, eu orei. Senhor, tu pode fazer ele voltar à vida? Né? O que é isso para Deus, né? Mas a gente entendeu. Eu acho que é como se Deus olhasse para nós e, sabe, desse uma paz. É a paz que excede todo o entendimento, porque não faz sentido algum humanamente, né? Então ali a gente pôde, né, nos despedir dele de alguma forma, né? Abraçar, beijar, pegar no colo, sentir o cheirinho. Me lembro que eu chorei muito e era quase que descontrolado, porque você não consegue explicar isso. Você não consegue achar algum lugar para se agarrar. A
partir dali a gente teve dias de confronto, assim, sabe? Espiritual, de confronto emocional. Como é que eu vou orar agora? Eu me lembro que isso foi uma das coisas que aconteceu comigo, né? Até agora eu orei por algo e não aconteceu. E eu sabia que isso poderia não acontecer, mas como é que eu oro a partir de agora? Então, essa luta entre aquilo que a minha carne dizia, que era o que eu tinha que fazer, que era o caminho certo a fazer, ao mesmo tempo eu sabia que pela Escritura e por Deus não era dessa forma, né? Eu precisava agora me abraçar aquilo que a Bíblia dizia. A gente pôde viver igreja naquele momento, né? A gente pôde viver essa amizade, esse companheirismo, as pessoas ao nosso redor. Então, no velório, quando a gente chegou em casa, é tão estranho porque eu cheguei em casa e eu senti aquela falta. O meu bebê? Ele tá lá, eu tenho que trazer ele de volta para casa. Depois que a gente saiu do velório e veio para casa, a gente decidiu realmente viver aquilo que tinha que ser vivido, né? Então, a gente conversou muitas vezes nesse tempo e a gente procurou ser muito sincero com os nossos sentimentos, né? Então, a gente chorou de verdade e quando vem a vontade de chorar, a gente chora. A gente não evitou falar sobre isso. Falar sobre isso nos fez bem, né? Então, nós falamos sobre o que aconteceu, inclusive com a nossa filha, né? Demos um tempo, lógico que emocionalmente ela também sentiu, né? Então, a gente ficou muito próximo dela naquele tempo, mas sempre percebendo o cuidado de Deus. Bom, esse elefantinho, então, a gente comprou quando a gente descobriu que era um menino. A Naninha, que eu ganhei o nomezinho dele, uma das fotinhos dele, lá no hospital. Os pezinhos dele. O mais especial. Segura aí. Eu guardei na sacola para tentar preservar o cheiro. Eu lembro que eu cheirava aqui e ficava, né? O cheirinho dele, mas agora já não tem mais, né? Mas era um cheirinho doce, assim, sabe? Que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Todo-Poderoso encontra descanso. A gente tentou permanecer todo o período habitando nesse lugar.